vimos surgir neste século XIX a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, o positivismo de Auguste Comte, o comunismo, a psicanálise de Sigmund Freud, depois mais tarde pelo seu discípulo Jung, Carl Gustav Jung, e outras correntes de pensamento, não foram só estas. Referências para uma parcela muito expressiva da humanidade, que no fundo somos todos nós. Foi também neste século, em 1857, que pela mão de Allan Kardec se codificou a nossa doutrina, o Espiritismo. Na Alemanha, pouco tempo depois, apenas 9 anos, surge a expressão ecologia pela primeira vez. Ela foi cunhada por um naturalista natural da Alemanha, Ernest Haeckel, tido como o pai desta ciência nova que surgiu então, neste século XIX que estamos conversando. Foram 2 homens de ciência que deixaram um legado importantíssimo para a humanidade. O Espiritismo, a ecologia, explicam, cada qual a seu modo, um universo contínuo, porque o seu conjunto está interligado. O nosso mundo não está desligado do universo, o universo não está desligado do nosso mundo. Sendo necessário, portanto, o uso racional dos recursos naturais. E isto tem que ser baseado no princípio da necessidade e não no princípio da opulência. É necessária uma nova ética, que ela seja solidária e que leve em conta os interesses de todos e não de uma minoria, como estamos verificando. Que haja respeito por todos os seres vivos, animais e plantas. Espíritas e ecologistas também reconhecem a existência de mecanismos de autoproteção do planeta Terra. Embora expliquem isto, esta forma de autoproteção do mundo, de formas distintas. E estudem os efeitos colaterais da poluição, porquanto, para que seja completo, temos que ver esta poluição nos 2 planos da vida, no plano físico e no plano espiritual. Então, enquanto a ecologia investiga o impacto dos poluentes na matéria, seja no ar, no solo, na água, o Espiritismo desdobra-se na investigação dos impactos de outros géneros de poluentes no campo sutil. No plano astral, também chamado de psicosfera. Os espíritos dizem-nos, e nós acreditamos neles porque eles tudo quanto querem é por infinito amor a nós e nos educam, nos ensinam. Eles dizem-nos que a psicosfera da Terra não fosse algum do trabalho espiritual e sobretudo de mentes limpas, de corações nobres, a psicosfera da Terra não permitiria aqui a vida. Tal o peso que ela sobrecarregaria a cada um de nós. Ficaríamos vergados ao peso extraordinário que nos esmagaria diante de tanto pensamento mau, de tanta ação má, de tanta coisa mal feita neste nosso mundo terra. Sejam as formas de pensamento, porque nós às vezes ainda não conseguimos perceber que quando pensamos, geramos. O pensamento é uma energia, criamos um pensamento, geramos uma energia. E não temos mais como fazer que ela volte para trás. Ela está gerada. Cada pensamento nosso é um filho que colocamos no mundo. Vejam a nossa responsabilidade pelos maus pensamentos. Cada mau pensamento nosso é um filho mau. Cada bom pensamento é um pensamento bom. Mas não são só as formas de pensamento. Os miasmas, aquelas energias que são criadas de modo a que façam determinadas condicionantes na criatura humana, sobretudo porque condicionam o nosso espírito, e o nosso espírito condicionado vai condicionar a matéria,
via perispírito, então é urgente que o nosso movimento espírita, absorva e contextualize, à luz da doutrina, os sucessivos relatórios científicos que denunciam a destruição sem precedentes dos recursos naturais não renováveis, no maior desastre ecológico originado pela ocupação humana na história do nosso planeta. Se nós não buscarmos saber, não nos aperceberemos, por exemplo, que grande parte da Amazónia está sendo destruída para ser cultivada soja. São queimadas florestas virgens. Árvores imensas são queimadas para criar terreno, para que sejam novamente replantados esses terrenos com soja, porque é uma das coisas que está rendendo mais dinheiro no comércio internacional. Isto é um desastre ecológico. Então, os atuais meios de produção, e nós sabemos que hoje a maquinaria gera uma produção quase impossível de suster, e o consumo precipitam a humanidade na direção de um impasse civilizacional. Se não houver um travão, seja ele qual for, mas com certeza que este travão tem que partir de cada um de nós. Se cada um de nós travar um pouquinho, este consumo, esta mania de marcas, esta mania de ter sempre mais coisas, dificilmente o nosso mundo terá como suportar-nos a nós mesmos. É neste conjunto de ideias que a maximização dos lucros tem justificado o uso insustentável dos mananciais de água doce. Constrói-se em cima de linhas de água, constroem-se cidades onde outrora a água pura, potável, hoje ela é impossível sequer de ser usada para cozinhar. Provocando assim, deste modo, a desertificação do solo. E ou acabamos nós com a desertificação, ou ela acabará connosco. Podemos pensar que isto está muito longe de nós, mas basta, se quisermos saber, o que está acontecendo no nosso Algarve. A água dos poços, a água dos furos, muita dela começa já a estar salgada. A água doce recua e a água salgada avança. Mas também o aquecimento global, o aquecimento gerado pelo uso indevido que nós fazemos dos combustíveis sólidos, a monumental produção de lixo, entre outros efeitos colaterais de um modelo de desenvolvimento que nós podemos chamar, sem nenhum receio, de ecologicamente predatório. Não temos mais como continuar assim. Este desenvolvimento é socialmente perverso, politicamente injusto. Na pergunta 705 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei de conservação, consta uma pergunta feita por Allan Kardec deste género: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta dos Espíritos foi muito clara. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, continuam os Espíritos a dizer, é excelente mãe. E realmente, quando ela é bem tratada, podemos ver o que aqui está neste campo de trigo. Muitas vezes, continua a espiritualidade, também ele, o homem, acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então os Espíritos dizem que a culpa é nossa e não temos nenhuma dúvida disso. A Terra produziria sempre o necessário
se com o necessário soubesse o homem contentar-se? Vejam esta resposta dos espíritos extraordinariamente lúcida, porque esta é a realidade. Estamos a falar do século XIX, 1857, e hoje, passados 150 anos, alguma destas coisas se alterou? Alterou, para pior, não para melhor, porque não há tomada de consciência. Então é evidente que numa sociedade de consumo, nenhum de nós se contenta apenas com o necessário. Vejam esta habitação. Claro que não vamos dizer que isto é o comum das pessoas, mas acontece com muitas. Pessoas que muitas vezes em casa não conseguem andar, fruto de tanta coisa que se acumula. A publicidade encarrega-se de despertar apetites vorazes de consumo até daquilo que não é necessário. E temos a seguir, no slide seguinte, uma ideia precisa do que é a publicidade. Alguém que não tem dentes a fazer publicidade a uma pasta dentífrica. Vejam como eles nos sabem manobrar. Renovando a publicidade em cada nova campanha, a promessa de felicidade que advém da posse de mais um objeto. Quanto mais tiverem, mais felizes serão. Telemóveis, que agora até já se fala que vêm com raio-x, automóveis de todo o tipo, e nós vemos nos outdoors exteriores das ruas que talvez aqueles que maior consumo fazem de publicidade são as marcas de automóveis, roupas de marca. Então, para nós espíritas, é fundamental que o alerta contra o consumismo seja entendido como uma dupla proteção. Proteção ao meio ambiente, que não suporta as crescentes demandas de matéria-prima e energia da sociedade de consumo. Temos esta floresta representando pulmões, um pulmão canceroso, onde a natureza é vista apenas e só como um grande e inesgotável supermercado. Já sabemos que não é assim. Não podemos continuar a pensar isso. E também, não só o meio ambiente, mas importa ao nosso espírito imortal. Porquê? Porque, segundo a doutrina espírita, uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação é justamente a atração pela matéria. Deixamo-nos atrair pela matéria. É o canto da sereia. Ter muito é sinónimo de status, é sinal de poder. Nesse sentido, não há distinção entre consumismo e materialismo. É rigorosamente a mesma coisa. O materialismo leva ao consumismo, o consumismo leva-nos ao materialismo. A nossa invigilância, se continuarmos, poderá custar caro. Podemos dizer antes, já está custando muito caro. Existe já, comprovado pela ciência, a existência de um sétimo continente, que é o aglomerado de lixo no Oceano Pacífico, formando uma ilha de lixo. E se compararmos o tamanho desta ilha com a Península Ibérica, Portugal e Espanha, a ilha já é maior. Lixo boiando sob o principal dos oceanos. Aquilo que hoje chega ao mar são coisas que algumas delas levam centenas de anos para se biodegradarem e outras dificilmente se biodegradarão. É isso que está formando as ilhas de lixo nos oceanos. E praticamente já são 3 enormes ilhas, uma maior do que as outras, mas as outras estão a caminho de se avolumarem. Esta a maior
uma mais pequena e outra no Oceano Atlântico. Lixo que se acumula como um continente móvel. Como é que nós vamos deixar de tomar consciência destas coisas? Então, vemos nestas imagens até a chamada de atenção do pobrezinho, do tubarão. Se o Oceano Pacífico é a maior lixeira flutuante do mundo, diz ele, ao ponto que isto chegou, e depois nós, os tubarões, é que somos maus. Deve-nos levar a pensar. Esta questão é tão crucial, ela é tão importante para o Espiritismo, que na pergunta 799 se questiona de novo os espíritos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como? Se realmente progresso é a lei de Deus, e se ela é atuante, como é que nós podemos ajudar a lei do progresso? E a resposta foi claríssima e esclarecedora. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Novamente chamamos a atenção que isto foi dito no século XIX. Estamos no século 200 anos quase passados, tudo está na mesma para pior. Uma das mais prestigiadas organizações não governamentais do mundo, a World Watch Institute, com sede em Washington, divulga anualmente o relatório a que dá o nome Estado do Mundo. É uma grande compilação de dados e estudos científicos que revelam os estragos causados pelo atual modelo de desenvolvimento. Ele aí está, bem patente. E já no ano de 2004, afirmava que o consumismo desenfreado é a maior ameaça à humanidade. Os pesquisadores deste instituto fizeram estudos em diversos países da Europa, Bélgica, Suécia, Estónia, Alemanha, Hungria, Espanha, Chipre, Itália, e fizeram estudos que os levaram a saber e, portanto, a denunciar que altos níveis de obesidade e dívidas pessoais, menos tempo livre, o meio ambiente danificado, são sinais de que o consumo excessivo está diminuindo a qualidade de vida. A qualidade de vida de muitas pessoas e, quem sabe, até se calhar as nossas próprias. Aos espíritas que mantêm uma atitude comodista diante deste cenário, que está descrito nestas linhas, que são breves, nesta palestra breve, aos que se mantêm nessa atitude comodista, baseados, e há muito quem pensa assim, baseados na premissa determinista de que tudo se resolverá quando se completar a transição da Terra. E esta transição nós sabemos que é de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Dizem então eles, não, isto quando o mundo tiver o seu progresso espiritual, tudo se vai resolver. É bom lembrar que disse Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos ao século XIX, olhem o que Santo Agostinho disse. Quando ele descreveu o mundo de regeneração, que é o nosso mundo terra, diz que mesmo livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Diz ele que ainda no mundo de regeneração há provas a suportar. Então não mudarão as coisas miraculosamente. E que nesses mundos, ainda diz Santo Agostinho, o homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império.
Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair num mundo de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Então, se nós transitarmos com a Terra para o mundo de regeneração e nos mantivermos ainda com os mesmos pendores, de novo nós cairemos noutro planeta de provas e expiações. Nós estamos sujeitos à reencarnação. Então, podemos dizer, não há mágica no processo evolutivo. Ele só acontece se efetivamente nós evoluirmos. E nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Nós já somos. Porque a regeneração está em curso. E se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável e não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometermos novos erros. Então, se não corrigirmos o rumo que nós estamos tomando, prorrogaremos situações de desconforto, já amplamente diagnosticadas. E conforme a nossa mãe nos educava, o mundo nos educará. As leis divinas nos educarão. Não pelo bem, mas pelas dificuldades. É opção nossa. Então não é possível continuarmos a esperar a chegada do mundo de regeneração de braços cruzados, pensando que essa transição resolverá tudo. Até porque sem os devidos méritos, se nós não tivermos méritos evolutivos, se não nos mudarmos, se não nos auto-aprimorarmos, boa parte de nós deverá retornar aos mundos complicados de provas e expiações, pelas portas da reencarnação, como já dissemos. Se não tivermos o mérito de nos mantermos, seremos erradicados. Então, se ainda quisermos encontrar, quando voltarmos mais tarde, em nova reencarnação, se ainda quisermos encontrar aqui estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, sem os flagelos previstos pela queima crescente do petróleo, gás e carvão, que estão agravando, como sabemos, e a ciência comprova, o efeito de estufa. Vejam esta imagem para nos demonstrar o que tem acontecido com a Antártida. Porque a Antártida era a maior reserva de água doce do planeta Terra. Em gelo, mas é água. Então a Antártida podemos considerar que é a primeira imagem antes de começar o aquecimento global. Agora está como nos mostra a terceira imagem. Deveremos então agir agora, sem perda de tempo. Depois da ONU ter decretado que o ano de 2003 seria o Ano Internacional da Água Doce, a Igreja Católica não hesitou em, pela primeira vez, após 40 anos de existência, de uma campanha que eles chamam da fraternidade, a Igreja não hesitou em eleger um tema ecológico: água, fonte de vida. Estimulando a reflexão dos católicos e de todos os outros homens do mundo, se quiserem, a refletirmos sobre o desperdício, a poluição e o aspecto sagrado desse recurso fundamental à vida que é a água. E nós, espíritas? A Igreja Católica fez isso. E nós? O que fizemos? Ou o que pretendemos fazer? Temos que dizer, temos que sentir, temos que ver, temos que ouvir e temos que fazer. Temos que mudar